E vamos começar a nossa primeira aula de sertanejo universitário. E nessa aula eu quero mostrar para vocês a coisa mais importante que a gente precisa saber para dançar sertanejo, que é o sertanejo ele é um ritmo quaternário. Para ficar sabendo mais disso, depois a gente dá uma olhada na aula de ritmo. Mas por enquanto, vamos focar. O que quer dizer um ritmo quaternário? Que a música é dividida em 4 tempos, que resumindo para a gente, 4 passos. Então eu sempre vou 4 passos e volto 4 passos, independente do sentido que eu for. Se eu for marcar para um lado, 1, 2, 3 e 4. Eu vou voltar 4 para onde eu estava. 1, 2, 3 e 4. Se eu for para frente, mesma coisa. 1, 2, 3 e 4. E eu volto para onde eu estava. 1, 2, 3, 4. Tudo vai ser dividido dessa maneira. 4 e 4. Se eu fui 4 para minha esquerda, eu volto 4 para minha direita. Se eu fui 4 numa diagonal, eu volto 4 nessa diagonal. E assim sucessivamente. Tem uma pequena diferença na marcação de um condutor e de uma conduzida. Então a gente já vai fazer isso mostrando a diferença. Eu vou marcar aqui o papel do condutor, do cavalheiro. Natália vai marcar o caminho da dama, da conduzida. Para a dama, o caminho é um pouco mais simples. Essas 4 marcações vão ser como se a dama estivesse simplesmente andando. Ou seja, a perna vai cruzar pela frente. Primeiro passo, sempre aponta para onde vai ir. O segundo passo, cruzou pela frente. Percebam que o corpo ficou de lado nesse momento. No terceiro passo, eu volto de frente para onde eu comecei. E o quarto, a nossa marcação só junta. Lembrando, damas, dedão com dedão. E depois eu volto. O primeiro passo, só aponto. O segundo, eu cruzo pela frente. Terceiro, voltei de frente. O quarto, só juntou. Então, para a dama, é como se fosse uma caminhada. Ela vai caminhar para um lado e para o outro, sem muito segredo. Para quem for cavalheiro ou estiver fazendo o papel do condutor, podemos marcar dessa maneira também. Porém, o cavalheiro tem a opção de cruzar essa perna por trás. Então não vai ser apenas uma caminhada simples como a caminhada da dama. O cavalheiro vai marcar como se estivesse andando de costas. Então, tudo exatamente aquele passo a passo também serve com esse detalhe de marcar por trás. Então, o primeiro passo eu aponto para onde eu vou, cruzei a perna por trás, mais uma vez meu corpo ficou de lado. No terceiro passo, eu volto de frente. No quarto, a gente só junta. Então, a gente vai marcar 1, 2, 3 e 4. Volto 1, 2, 3 e 4. Tranquilos? Então, vamos fazer algumas vezes que direto, eu fazendo o papel do condutor, Natália fazendo o papel da conduzida, para vocês já pegarem essa ideia. Vamos começar aqui, indo para a esquerda de vocês. Preparou? 7 e foi. 1, 2, 3, 4, volta 1, 2, 3 mais uma vez e 1, 2, 3, voltou. 1, 2, 3 e parou. O porquê da gente fazer essa marcação, cavaleiro por trás e a dama pela frente, sendo que o cavaleiro também tem a opção de marcar pela frente? Por um simples motivo de estética. Quando estivermos dançando juntos, se os dois marcarem pela frente, parece que eu começo um a ignorar o outro, certo? Nossos corpos estão para frente e ninguém está dançando um para o outro. Se o cavalheiro troca essa marcação, já que a dama não tem essa opção, a gente fica o tempo todo em contato, um dançando em prol do outro. Então, por isso que vai ser essa marcação, cavaleiros por trás, damas marcando pela frente. Além do corredor, podemos usar essas 4 marcações para qualquer direção. Vou trabalhar com vocês agora o frente e trás e movimentações na diagonal. Mas vocês podem fazer literalmente para qualquer direção. Pode ser improvisado, sem nenhuma direção certa. Mas vamos trabalhar frente, trás e diagonal nesse momento. O que é importante a gente perceber desde o corredor?
que sempre na quarta marcação, no nosso quarto passo, eu troco a perna que está livre. Então, se aqui no caso eu estou sem peso na minha perna esquerda, quando eu trocar no 4, eu vou estar sem peso na minha perna direita. Isso vai ser no corredor e em qualquer movimentação. No corredor, para vocês verem uma vez, eu vou começar para a minha esquerda. Marquei 1, 2, 3. No 4, eu estou com a direita livre. E agora eu vou voltar. 1, 2, 3. No 4 eu estou com a esquerda livre. Eu preciso fazer isso sempre. Agora que a gente vai fazer o frente e trás é a mesma coisa. Eu ainda estou com a minha esquerda livre. Depois que eu for para frente, eu vou voltar com a direita, porque sempre no 4 eu troco. Vamos fazer juntos? 7 e foi. 1, 2, 3. Troquei a perna e agora a gente vai para trás. 1, 2, 3. Troquei a perna. Então, se eu comecei a ir para frente com a perna esquerda, vai ser sempre a perna esquerda que vai para frente, sempre a perna direita que vem para trás. Posso começar a ir para frente com a perna direita? Posso. Vai ser sempre a perna direita que vem para frente, sempre a perna esquerda que vem para trás. Vou fazer mais uma vez, agora eu vou ir para frente com a minha direita. 7, foi. 1, 2, 3, no 4 troco, eu volto. 1, 2, 3, eu vou de novo. 1, 2, 3, 4, troca, eu volto. 1, 2, 3 e marcou. Então, eu preciso ter sempre isso bem claro na minha cabeça. Se eu comecei com a direita, eu troco para voltar com a esquerda. Se eu fui com a esquerda, eu troco para virar com a direita. A diagonal, eu mantenho essa mesma ideia. Então, vamos marcar nessa diagonal. Começar com a minha perna esquerda. 7 e foi. 1, 2, 3, no 4 eu troco. Aqui, quando eu for voltar para trás, como no corredor que no 3 eu volto de frente, quando eu estiver voltando da diagonal, eu também faço isso. 7, foi. 1, 2, no 3 eu volto para onde eu comecei. Então, eu vou ir com o meu corpo na diagonal. Eu volto de costas nessa mesma diagonal, mas no 3 eu viro de frente para onde eu comecei, independente de onde seja esse começo. Então temos essas 3 marcações: corredor, frente e trás e diagonal. Diagonal vai ser sempre para esse lado? Não, posso fazer para outra. Preciso mudar de perna para fazer para outra? Não necessariamente. Eu posso manter essa mesma diagonal, começando com a perna esquerda, como eu estava fazendo, como eu também posso fazer começando com a perna direita. Para o outro lado, a mesma coisa. Posso ir com a perna direita, como eu também posso começar aqui com a perna esquerda sem nenhum problema. Isso não interfere em nada, lembrando aquela regrinha que no 4 eu sempre vou trocar qual perna minha está livre. As mãos, como que a gente vai ter esse primeiro contato condutor e conduzida? O condutor sempre vai estar servindo a sua conduzida. Então, é algo similar a estar servindo a dama, como um garçom serve um prato. Mas a mão não vai estar exatamente para cima, ela vai estar um pouco fechada. A dama, a conduzida, ao contrário, vai estar com a mão por cima. E como que faz esse encaixe? O espaço entre o dedão e o indicador do condutor encaixa no espaço do dedão e do indicador da conduzida. Então, depois desse primeiro contato, o condutor oferece os braços, conduzida encaixa. Para a gente começar a marcar, essa marcação eu faço para qualquer direção. O condutor vai abaixar o braço, que vai indicar o lado que ele quer começar. Então, se eu fiz isso, eu abaixei aqui, no caso, o meu braço esquerdo, eu quero dizer para a dama que eu vou começar para lá. Se eu abaixar meu outro braço, eu quero dizer para a dama que eu vou ir para o outro lado. Não tem regra, posso começar para qualquer lado, desde que eu abaixe o braço antes. Nada de fazer isso daqui. Começar de repente, a dama não tem tempo para se preparar para começar, fica muito no susto. Então, primeiro eu abaixo o braço, depois a gente começa a marcação.
Essa questão do braço embaixo indicar o lado que a gente anda vai valer o tempo todo. Então aqui no meu caso, eu abaixei o braço direito da dama, quer dizer que ela vai começar para o direito dela. No final, eu preciso abaixar o outro braço dela para ela saber que ela vai para o outro lado. Então o tempo todo a gente troca o lado. Assim como a perna troca no final, o braço também. Então eu fiz 1, 2, 3, eu troco no 4. 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 É normal no começo confundir um pouco, a gente ainda está começando a desenvolver essa coordenação motora de estar mexendo braço e perna juntos. Então não se preocupe se tiver confuso um pouco no começo. É normal, por a gente estar contando 4, eu mexer o braço uma vez a mais. É normal acontecer isso daqui, de marcar 1, 2, 3, ao invés de marcar aqui eu trocar de novo. E a gente começar a mexer ao contrário o braço. Por mais que isso seja normal de acontecer, não é certo. Então, você provavelmente passe por isso, mas não deixe se acostumar com isso, sempre se cobra. Eu ando sempre para o meu lado que a mão está baixa. Eu ando sempre para o meu lado que a mão está baixa. Para a gente mudar de um corredor para o frente e trás ou diagonal, essas duas direções eu preciso dar a mesma intenção para minha dama, eu só não vou mexer mais meu braço. Como eu disse, a gente tem essa movimentação das mãos, que ela está o tempo todo subindo e descendo, e no final ela troca. Ela está o tempo todo subindo e descendo, e no final ela troca. Vou fazer de lado só para ficar mais nítido para vocês essa troca. O que eu quero que vocês façam? Estou aqui no corredor, mão está mexendo. Cavalheiro, condutor decide, eu não quero mais fazer corredor. No próximo, eu vou mudar para um frente e trás. Eu vou só parar o braço. Parei o braço aqui, sem esse movimento, eu posso mostrar para minha dama. Se eu quero que ela vá para trás, que seria o cavalheiro indo para frente, ou se eu quero que ela venha para frente, que seria a gente indo para trás. Então o braço fica parado. O braço ficou parado, eu começo a minha marcação. E 1, 2, 3 e 4. Então, mais uma vez, a gente veio do corredor. E agora eu quero mudar por frente e trás. Eu paro e indico qual que é a direção que eu vou seguir agora. É importante a gente lembrar que eu só mudo uma direção sempre depois do 4. Eu nunca vou mudar uma direção, nem conduzir nenhum movimento. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre giros. Nada acontece no meio de um corredor. Então, eu nunca vou fazer isso daqui. 1, 2, 3, para a gente começar a marcar o frente e trás. Isso não tem. Eu sempre termino, ou seja, eu sempre chego até o 4 para no 1 eu já mostrar para minha dama qual que é a próxima direção. Então, se eu for fazer o corredor e mudar para frente e trás. 1, 2, 3, 4. Acabei o corredor, eu mostro para minha dama qual é o próximo caminho. 1, 2, 3, 4. Acabei o 4, eu mostro onde é o próximo caminho. 1, 2, 3. Cheguei no 4, mostro o próximo. 1, 2, 3. Sempre assim. E para a gente não fazer o frente e trás, fazer uma diagonal, como é que eu faço? O condutor simplesmente já vai projetar o seu corpo para onde ele quer, marcando mais do que a sua dama ou menos. Vou fazer de frente, eu quero fazer uma diagonal nesse sentido, então eu vou deixar a dama passar um pouco de mim, eu marco menor. 1, 2, 3, 4. Percebam que ela já passou e meu corpo já projetou. Então, a gente começa aquela marcação como a gente estava fazendo. Se eu quero ir para o outro lado, eu deixo a dama passar um pouco de mim e começo a marcar para o outro lado. Antes da gente fazer com vocês na música, temos duas dicas para quem está fazendo o papel da conduzida.
Primeiro, tentem sempre buscar a frente do cavaleiro. São pouquíssimas exceções em que a dama perde essa referência de onde que o condutor está. Então quando eu estou aqui no corredor, estamos sempre buscando um à frente do outro. Isso é importante quando a gente começa a fazer trocas de direções. Por exemplo, se eu quero ir para uma diagonal e a dama perde essa referência, depois que eu projeto meu corpo, a dama fica de frente para onde ela começou, não mais para mim. Vai dar muito mais trabalho para ela quando ela começar a ir para trás, porque ela vai ter que ir toda torta, se ajeitar no meio do caminho. Diferente de quando ela já busca a frente junto comigo. Agora ela tem que simplesmente ir para trás, não precisa se ajeitar para depois começar a movimentação. Então qualquer troca de lugar, qualquer troca de direção, a gente consegue fazer isso com mais facilidade quando a dama busca essa referência de estar na frente do cavaleiro. Outro detalhe é a dama manter esse bracinho firme quando a gente for fazer movimentações de frente e trás. Então estou aqui no corredor, o braço está se movimentando. Quando o cavaleiro para a mão, que ele quer indicar um frente e trás, eu preciso que aqui o braço da dama fique firme, para o movimento de quando o cavaleiro vai avançando, o corpo da dama já responda, e não que vá primeiro o braço e depois o corpo. Se a música for muito rápida, se o condutor tiver muita energia, isso aqui pode acabar machucando o ombro de vocês. Então já se previnam deixando esse bracinho firme, para que a gente ter esse contato. O condutor quis levar, a dama já sente mais tranquila. O condutor quis trazer de volta, a dama também já se sente. Vamos de aprender a base mais utilizada para se dançar o sertanejo universitário. Agora vamos para a aula de giros.